Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem o nosso canal com um amigo de vocês. Dúvidas? Vocês podem estar deixando um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, hoje nós tivemos, um dia um pouco mais esvaziado, tá? Hoje é sexta-feira, né? Um fluxo um pouco mais médio para baixo, tá? Mas mesmo assim o mercado ele fez uma boa movimentação, né? No dólar a gente teve compras e vendas, né? No índice nós tivemos também, mas para atuar mais para compra, tá? Bora começar aqui pelo nosso mini índice. Então, mini índice, galera, começando aqui, vamos analisar também o nosso juros, né? Porque os juros é o ativo mais importante que a bolsa, mais importante que o câmbio, tá? Claro que todos têm a sua importância, mas os juros é o que manda no mundo, né? Então, os juros, olha só, pessoal, juros ele estava um pouco mais alto, tá? Tava trabalhando na parte positiva, né? Só que depois nós tivemos aqui um certo arrefecimento, né, galera? Então a gente teve aqui uma queda e ele está trabalhando de forma um pouquinho mais flat, né? Como vocês podem ver aqui, ele está flat, tá? Então é um mercado um pouco mais perigoso de se operar. Isso fez com que a nossa bolsa ela já amanhecesse num gap de baixa de 800 pontos e o nosso câmbio num gap de alta de 15 pontos, tá? Então bora começar aqui pelo mini índice. Só que nós estávamos também com o nosso aqui o mercado americano, né? Os nossos outros índices eles estavam uma leve queda, tá, galera? Eles estavam um pouquinho mais queda, tá? Inclusive eles devolveram parte do movimento, né? A gente tem aqui o S&P 500, Nasdaq. Então, a gente viu aqui também que o petróleo ele está subindo, tá? Inclusive está fazendo com a nossa Petrobras, né? Ela está subindo e está num outro contexto mais doméstico, né? Metais, né? Caindo também, metais já está caindo, né? Inclusive a gente pode ver aqui o nosso minério de ferro também numa leve queda, né, galera? Então, galera, a gente viu aqui que o mini índice, bem verdade, eu vou falar para vocês que o nosso o pré-mercado, né, e a primeira uma hora era a venda, tá? Então aqui estava um pouquinho mais interessante buscar a venda. A gente viu, olha aqui o micro S&P 500, né, trabalhando aqui numa queda. E a venda ela estava um pouco mais plausível aqui, né? Apesar disso, olha só, né? Então o mercado ele já ficou num gap já de 800 pontos, né? Conforme eu falei para vocês, mas já estava aqui em 0,5% de queda. O que foi que aconteceu? Ele foi devolvendo, né? Então ele já foi precificando essa queda. Ele estava fazendo alguns movimentos um pouquinho mais interessantes. O que seria interessante mesmo se ele viesse ou no nosso ajuste ou no nosso POC para vender, tá? O que foi que aconteceu? Abertura do mercado à vista, né? E olha só como é que estavam, né? Então, os nossos índices, as nossas ações, né? A gente vê a Vale aqui, ela tá caindo, tá? O minério de ferro tudo caindo, então e os outros minérios também, então a Vale ela tende a cair, né? Os nossos índices, né? As nossas ações, né? Também um pouco mais flat, né, galera? Deixa eu até aumentar aqui, né? Então, olha só, um pouquinho mais flat, trabalhando na alta e na baixa, né? Então, o que o mini índice faz nesse caso, né? Ele fica um pouco mais lateral, mas aqui nós tivemos um insight de venda, né? Porque ele vem trazendo essa liquidez
E aqui ele traz uma liquidez interessante, né? Ele traz uma liquidez aqui, que inclusive a gente tem uma venda para trazer para cá, né? Então para o 158.700, estava mais ou menos aqui, né? Só que o mercado ele perdeu, tá? Então ele começou a ficar nesse caixote aqui e ficou um pouquinho mais lateral, né? Basicamente uma hora aqui trabalhando. Então esse cenário aqui, que já era de venda, já ficou duvidoso. Ele perdeu realmente quando o nosso índice ele rompeu essa área, né? Então ele cria essa liquidez, deixa eu desenhar novamente, cria liquidez, né? Ele cria liquidez. O que ele faz? Rompe, né? Volta e no ajuste estava a nossa compra, tá? Então o cenário de compra era daqui. Então era do 159.100 até mais ou menos o 158.750, tá? Então a gente tinha um cenário, né, de compra aqui, porque ele já rompeu essa área, né? Mas o mais interessante é que realmente que ele toque no ponto nevrálgico. Quais são os pontos nevrálgicos do índice, né? Nós temos o 1000 e 1000, em 500 e 500, o que mais? Ajuste e POC. Aliás, POC e ajuste de ontem, né? Então ele voltou aqui, deu o sinal da compra para já vir desafiar essa máxima. E o nosso alvo aqui, né? O nosso possível alvo seria o 160 mil, né? Inclusive ele foi lá, ficou um pouco receoso, né? Fez um pullback, da mesma forma que ele fez o pullback no ajuste, ele veio aqui, chegou no 160 mil, voltou aqui no nosso POC de ontem para vir romper e ficou trabalhando na nossa média aqui, que é a da abertura do mercado americano, né? Então a gente tem a abertura do mercado americano que potencializou, né, essa virada aqui do nosso mini índice, que é interessante nós olharmos aqui, né, essa guinada, né, a guinada de alta das ações, né, e dos índices também, né, ETF também trabalhando nessa guinada um pouco mais forte na compra. O que acontece? Nosso mini índice é arbitrado justamente, né, e isso aqui produz esse movimento. Que ele veio inclusive aqui no 0,5%, né? A gente tem aqui o nosso 0,5% e a amplitude média diária também, né, galera? Que é o nosso indicador aqui, olha só, amplitude média diária. Então aqui está um pouco mais, o preço está um pouco mais desgastado já para compra, né? A gente está aqui em região de sobrecompra, mas está se segurando bem, tá? Está se segurando bem. Ok, então bora lá pro nosso dólar, né? Então, eu também queria salientar que o nosso Forex, né, o dólar, nós tivemos uma invertida no Forex, que isso aqui ajudou também, né? Porque se o real ele fica forte, inclusive frente ao dólar e as outras moedas fortes, as nossas as nossas ações, né, as nossas empresas, elas ganham mais poder de compra, tá? Então isso aqui valoriza a nossa bolsa perante o mundo. E foi isso exatamente que aconteceu, tá? Então, galera, bora aqui pro nosso dólar. Então, como nós vimos aqui, deixa eu mostrar também aqui o nosso EWZ, né? Nosso EWZ e o BR Titãs. EWZ, olha aqui, galera. Então, fazendo uma movimentação, puxando a liquidez mais acima, né? Bem verdade que ele fez um pré-mercado um pouco mais negativo, mas abriu aqui uma leve alta e depois começou a puxar, né? Essa liquidez aqui para cima e tá trabalhando 1,15 de alta. O BR Titã está 0,86, né? Sem gap de alta, mas só subiu realmente, né, galera? Então, basicamente foi isso para o nosso mini índice, tá? O dólar, galera, o dólar ele tá um pouquinho, nosso DXY no caso, ele tá um pouquinho mais lateral, tá? Na abertura de mercado ele tava um 0,10, 0,15 de alta, mas depois ele pegou
um movimento um pouco mais baixista, né, galera? Até pelo menos umas 11 horas, tá? Depois ele voltou a ficar um positivo e tá mais ou menos no 0 a 0, no 0,12 de alta, né? Então não tá conseguindo passar aqui, inclusive nós temos aqui o 99, né? E os players de compra defenderam aqui no 98,600. Geralmente eles defendem aqui no 98,500 ao 98,550, né? Nessa região aqui. Então o dólar, galera, a gente viu aqui que conforme nós vimos, nossos juros ajudou, né? O nosso juros gap de alta, mas fez uma movimentação baixista. Então, o nosso câmbio ele acompanhou também, inclusive a nossa taxa externa, que é o nosso DXY, tá? Então ele está aqui, olha só, máxima da CME, mínima da CME, BRLT, tá? Nosso ajuste de ontem e o POC de ontem. Galera, olha só o que ele fez. Ele veio da máxima da CME, basicamente para a mínima da CME. Então quem montou esse cenário tá correto, né? E conseguiu colocar um bom lucro no bolso. Então, a gente viu aqui que já a gente teve uma resistência, tá? Ele criou essa liquidez, então a gente tem uma liquidez aqui acima, colocou o preço, primeiro preço futuro, abaixo dessa liquidez. Foi o que aconteceu. O preço ele até conseguiu ficar trabalhando um pouco mais comprador, né? Ele visitava aqui a nossa VWAP do dia, né? Mas depois, com o arrefecimento do dólar, né? Que o dólar ele realmente trocou de lado e a nossa moeda real, ela até estava um pouco trabalhando um pouco de forma mais mista, né? Só que agora ela está ganhando, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Inclusive, olha só, né? Então, pro euro tá o dólar, o real tá vencendo do euro, né? Da libra esterlina, do ien japonês, né? Do franco suíço, tá? Inclusive das outras moedas também, que é aqui do ien chinês, né? O yuan chinês, né? O peso mexicano também ganhando, peso da Argentina, né? O dólar australiano e também da libra turca, né? Então, olha só, o Brasil está vencendo de todos. Que isso aqui faz com que o dólar ele também caia, tá? Ele também caiu, porque o dólar, o nosso real, ele se fortaleceu perante as outras moedas, tá? Então, esse é um movimento explicado, tá, galera? Nossa correlação. Mas o que é interessante, a gente tem o primeiro preço futuro, o segundo preço futuro, tá? E o terceiro a Petax. O que foi que ele fez? Ele até ficou comprado nessa primeira Petax. Mas, como eu falei para vocês, né? O dólar ele criou uma liquidez aqui em cima. O que foi que ele fez? Trouxe a Petax, né, para baixo da liquidez principal. O que isso aqui quer dizer? Que nós poderemos ter uma possível tendência de baixa. O que foi que aconteceu? Ele conseguiu ainda colocar uma Petax um pouco mais acima, tá? E aqui eu posso estar mostrando para vocês as nossas Petaxes, tá? Então ele conseguiu colocar uma Petax em diferença de uma para outra de 9 pontos praticamente. Depois devolveu, né? 19 pontos e meio. Depois caiu mais um pouco, né? E aqui a nossa Petax final tá no 95, tá? 295. Nosso casado tá de 16 pontos e meio praticamente, então nós erramos 5 pontos, que é a diferença dessa Petax para essa Petax final, que é o nosso spot do dia. Eu já coloquei aqui, obviamente, né? Então tá aqui o nosso preço futuro e o nosso D mais D0, né? Que é a Petax do dia. Então, galera, o que a gente viu? A gente viu que os dealers de mercado, né? Eles colocaram o primeiro preço futuro aqui. Depois colocaram o segundo preço futuro aqui. Mas ele conseguiu buscar a taxa vista, né? Daqui para cá,
porque quem comprou, né, mudou, tá? Mudou de pensamento quando a nossa cotação conseguiu buscar o preço à vista, né? Então, daqui para cá ainda podia ter uma compra, né? Mas para que essa compra se realizasse, teria que vir buscar o preço futuro, né? Que não conseguiu por causa do nosso Forex, né? O nosso real ele começou realmente a ficar forte perante as outras moedas, tá? Inclusive o dólar. O que foi que aconteceu? Um desmonte de posição. E isso aqui pegou um pouco mais de força. Então a gente viu aqui que basicamente o nosso dólar ele se moveu 34 pontos, né, galera? Então moveu 34 pontos. Pode ser que ele caia mais ainda, tá? Mas eu creio que ele vai fazer o ajuste abaixo do nosso preço futuro, que está do 311, né? E quem sabe ele pode vir aqui chegar até 0,5%. Eu não sei, né? Mas se os DIs acontece que os DIs também eles estão ficando um pouco mais flat, né? Perdendo força e hoje é sexta-feira. Então eu não creio que ele vai fazer uma movimentação tão relevante assim, tá? Mas vai ficar na tendência de baixa ainda o nosso dólar, tá, galera? Então ele fez essa movimentação, né? Daqui para cá ainda podia existir uma compra, galera, mas daqui para cá foi a venda, tá? Foi a dominância da venda. Por quê? A gente ainda viu que ele forma o primeiro preço futuro, segundo preço Petax, né? Então aqui ele já está chamando um pouco mais para compra, só que ele não consegue desafiar essa máxima, né? Quando ele faz é justamente que ele tem que subir um pouco, voltar para vir desafiar a máxima. O que ele faz? Ele busca o preço à vista, né? Então quando ele busca o preço à vista, quer dizer que ele pode trabalhar de novo entre o preço futuro e o preço à vista, né? Que foi exatamente o que ele fez aqui. Então esse tipo de operação, que é uma operação de arbitragem bancária, né? Deu um insight da próxima, tá? Então o preço futuro veio aqui e buscou a taxa à vista, a terceira. Então esse aqui é o primeiro Petax do dia, a segunda Petax do dia, a terceira Petax do dia. Então daqui para cá, como a gente viu a venda, né? Aqui até então levar um stop, porque poderia ser possível ele vir para cá, né? A cotação chegar no preço à vista e vir para o preço futuro. Só que não, né? Então, inclusive, ele pegou um pouco mais de força, né? Aí a gente viu a moeda do Brasil ficando forte, bolsa também forte. Os DIs ficaram um pouco mais flat, mas o real, né? Ele estava ganhando de todo mundo, praticamente. Isso aqui fez com que essa operação ficasse muito clara, tá? Então, para mim, essa operação foi a mais clara de hoje, que é do trazer do preço futuro e vir para o nosso outro preço à vista, né? E daqui para cá também tocar aqui, porque quando o preço ele chegou aqui, né? A gente podia ter uma operação que seria a venda, né? Nesse primeiro toque dessa Petax para vir renovar ou então desafiar essa mínima, né? Só que não conseguiu fazer essa movimentação. Mas tem um montante aqui de contratos já bem interessante desse contrato, né? Do nosso dólar aqui, que está no 294. Então, basicamente foi essa a explicação da história de hoje do mercado, como ele se moveu segundo a ótica dos institucionais, né? Então basicamente foi isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam comentário que eu vou estar respondendo. Pessoal, até mais, valeu!